pessoal, vamos aqui então com mais um capítulo do nosso curso Criacionismo, Fé e Ciência. E agora nós vamos falar sobre a criação e a moralidade. Vamos pensar um pouquinho sobre o que esse tema tem a ver, esse tema menor moralidade, tem a ver com o tema maior, que é o criacionismo, fé e ciência. Bom, a questão da criação e sua relação com a moralidade é um dos mais antigos e complexos debates da filosofia e da teologia. Nesses dois campos, talvez é onde o maior debate aconteça, né? Desde os primórdios da humanidade, filósofos, teólogos e cientistas têm se debruçado sobre questões tais como a criação implica em um criador moral? Será que este criador é quem dita o certo e errado? A moralidade é inerente ao universo ou é uma construção humana? Quando o universo passou a existir, junto com ele já passou a existir a moral inerente? Ou será que isso foi uma construção humana? Como a crença em um criador influencia o nosso comportamento ético? Se existe um criador e nós cremos nele, qual a consequência disso? O que isso aqui vai traduzir e influenciar no nosso dia a dia? Esta é a grande pergunta. Ok? Então tá aqui, ó, você já viu que logo de início, logo de introdução, a gente já está vendo que o tema, mais uma vez, não é muito fácil. Esse aqui não é um tipo de curso que a gente pode dizer que está na categoria de fácil, né? Tudo aqui exige bastante pensamento, exige bastante dedicação da nossa parte, ok? Vamos lá, vamos ver o que tem mais pela frente então. Aqui então, nós vamos usar por base um dos textos principais, talvez até poderíamos dizer o principal, porque é daqui que tudo começa, a ideia de moralidade. Bom, esse texto aqui, ele está editado, tá vendo onde tem as reticências? Porque senão ia ficar muito grande. Então, o que nós precisamos saber a respeito da Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito de moralidade, para a gente poder entender isso, nós vamos usar o texto aqui lá dos 10 mandamentos, ok? Então, fazendo essa compilação, eu coloquei só os pontos mais importantes. Olha, se a ideia de moralidade tem a ver com um conjunto de regras máximas entre aquilo que é certo e não é certo, naquilo que se deve fazer ou não se deve fazer, então a gente vai buscar como um primeiro texto, esse aqui, ó, o Êxodo 3, 20, de 3 até 17, que diz assim, ó, não terá outros deuses diante de mim. Então, ter outros deuses diante ou além de Deus é imoral. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Tomar o nome de Deus como uma coisa vã, qualquer, sem importância, então também é uma coisa errada. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então o Senhor mandou com que o sábado, o dia de descanso, fosse guardado, observado, praticado. Não fazer é fazer a coisa errada. Então aí você tem honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Então, todas estas coisas que estão aqui dentro, elas estão entre aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Eis aqui uma base bem importante sobre a moralidade. E aí tem mais uma coisa que eu queria lembrar você. Por que eu diria que esse texto aqui, talvez ele seja o mais importante? Por quê? Desde o Éden, Deus nunca chegou para a humanidade, para as pessoas, para mostrar o quanto ele era moral de uma forma formal. Nos 10 mandamentos, é como se Deus se apresentasse e mostrasse a sua carteira de identificação, através do código que foi dado para o povo, os 10 mandamentos, todas as formas de compreensão de Deus teriam de passar por isso aqui agora. E aqui Deus se demonstra um Deus moral e é Ele quem diz o que é certo e errado para Ele, logo para nós também. Então a moralidade, do ponto de vista criacionismo, ele é ditado
por Deus e pela sua palavra. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí na frente. Tá, mas e quando Deus puniu o pecado lá em Gênesis 3? Olha, aqui a gente está em Êxodo 20. Lá Deus estava se demonstrando um Deus também moral e contra a desobediência, contra a necessidade, talvez não necessidade, mas a possibilidade do homem querer saber a respeito de tudo, inclusive o mal. Deus se põe contra isso. Então, a moralidade está em todos os textos bíblicos, você pode ver noções da moralidade de Deus em toda a Bíblia, mas muito especificamente a gente sempre pega o Êxodo, os 10 mandamentos, como uma hora em que Deus estabelece a moral para com o povo que ele estava começando a criar ali, ok? Então, olhando dessa forma, nós vamos ver então agora o que nós vamos ter pela frente aqui nessa aula. Ok. Então, nesta aula, nós faremos uma argumentação a respeito da moralidade. Vamos mostrar alguns pequenos contrastes, vamos fazer uma reflexão e vamos concluir. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro passo aqui da nossa aula de hoje. Alternativas para a origem da moralidade. Olha que interessante. Quando a gente vai falar de alternativas para a origem, talvez a gente possa pensar, certo, mas a gente não acabou de falar sobre a origem aqui no texto bíblico? Tá, mas isso é para nós que cremos na Bíblia, cremos na palavra de Deus e aceitamos o fato de que Deus é quem dá a moralidade para o homem que cumpra. Alguns vão se rebelar e vão dizer, não, eu não quero isso, e outros vão aceitar e vão dizer, ok, é isso mesmo, é isso que nós devemos fazer, ok? Olhando desta maneira, então, nós vamos ver a primeira alternativa. A alternativa divina. Essa perspectiva defende que a moralidade, ó, o que eu falei agora há pouco, tem origem em uma força superior em Deus. Os valores morais seriam revelados através do texto sagrado. As religiões fornecem códigos morais detalhados, baseados em mandamentos e proibições divinas. Veja que quando eu coloco aqui no plural, as religiões têm os seus códigos, então nós não estamos falando que a autoridade divina seja necessariamente a cristã ou a judaico-cristã, com o Deus Yahvé, certo? E seu Filho Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. Nós estamos falando que as religiões atribuem a moralidade ou código moral ao seu livro, ao seu Deus, e através disso elas vão criar os seus códigos, né? A questão do que pode e o que não pode. Ok? Então, num primeiro momento, a gente está falando agora da autoridade divina, ou seja, da alternativa divina, não necessariamente a nossa cristã judaica, certo? Muito bem. Nós vimos também que, nós vamos ver também que também pode haver a alternativa do simplesmente natural. Olha que interessante, nesta visão, a moralidade é inerente à natureza humana, ou seja, a natureza humana já existe por si só com essa ideia de moralidade, o que pode e o que não pode. Ok? Uma característica biológica evoluída. Olha onde nós chegamos. A cooperação, a empatia e o senso de justiça seriam instintos básicos que nos impulsionam a agir de forma moral, como se fosse uma espécie de um produto, o pacote da seleção natural. Então veja só, uma característica biológica, nós estamos dizendo que biologicamente o homem traz em si, olha só do que a gente está falando, a capacidade de cooperar, a capacidade de temer ou de criar empatia um com o outro e até mesmo senso de justiça. Que, como nós já falamos, essa é a área mental, essa é a área lá da filosofia ou da religião. Ok? Então agora, os naturalistas dizem que isso é uma característica biológica. Faça você o seu julgamento aí.
cultural. Nesta teoria, a moralidade é um construto social, é uma construção social, moldado e variado pelas normas, valores e costumes de cada cultura, ou seja, o homem aprende com si mesmo, ok? A moralidade seria aprendida através da socialização, da educação e da relatividade cultural, ou seja, dependendo da cultura, essas regras vão mudar e vão se adaptar àquele povo naquele lugar, ok? Essas aqui são basicamente as três grandes fontes alternativas para a origem da moralidade, ok? Muito bem, agora já começamos a cavar um pouco mais fundo, está começando a ficar bom o assunto. Vamos ver um pouquinho mais. E quais são as principais críticas à moralidade evolutiva? Ou essas alternativas que a gente acabou de ver. Mas, veja, a divina nós aceitamos porque nós nos enquadramos nela. A questão da sociedade, a gente vê no mundo de ateus a ética. Então, a questão social, ela parece que também é verdade. Você vai em comunidades ou mesmo numa associação de pessoas que não creem em Deus, nós vamos encontrar lá regras que fazem uma boa convivência. Então, essa alternativa cultural, ela também é boa, porque a gente pode verificar ela existe, certo? Então, nós vamos falar principalmente sobre as críticas à moralidade evolutiva, aquela que nós acabamos de falar, que ela é transmitida biologicamente, certo? Então, as críticas que se existem são basicamente essas aqui, ó. É ou deveria? Esse é um ponto. Você já vai entender. A dificuldade de se passar de descrições de como as coisas são, ou seja, as teorias evolutivas, veja, ó, a dificuldade de se passar de descrições de como as coisas são, que é o campo da ciência, para prescrições, para aquilo que deve ser, né? De as coisas deveriam ser, moralidade. Então, uma coisa nós entendemos como as coisas são. Esse é o papel da ciência. Mas dizer como elas deveriam ser não é papel da ciência. O papel da ciência, lembra, o papel da ciência é avaliar evidências e criar teorias a respeito daquele produto de estudo. Então, como as coisas deveriam ser em termos de moralidade, o certo e errado, não tem nada a ver. Olha só, em outras palavras, apenas porque algo evoluiu não significa que seja moralmente correto. Ok? Por exemplo, um animal matar o outro para sobreviver. Isso é correto ou não é correto? Então, de onde vem essa máxima para se dizer se isso é correto ou não? Ok? Então, essa é uma crítica. Não é porque algo evolui que significa que seja moralmente correto. Ok? Esse é o ponto. A redução do valor moral. Alguns críticos argumentam que a explicação evolutiva da moralidade reduz os nossos valores a meras adaptações biológicas, negligenciando a dimensão cultural e social da moralidade. Afinal de contas, quando nós elegemos um padrão para a nossa sociedade, esse padrão ele é votado, ele vira lei e ele é estabelecido dentro de uma sociedade. Então, na verdade, não são os nossos valores. Então, na verdade, isso é apenas uma redução do nosso senso de criar valores para uma consequência biológica, como que uma adaptação para nós podermos viver melhor em sociedade. Biológica, estou falando aqui agora. Então, se a gente for pensar a questão da redução do valor moral, é um outro grande problema. Na verdade, o que nós temos, né, segundo a moralidade evolutiva, aquilo que nós temos de noção entre certo e errado é também já uma carga, vamos dizer, evolutiva, certo? Biológica, que vai nos direcionar para aquilo que nós devemos fazer. Seria basicamente isso. Tá bom? Muito jóia. Então, nós temos a última, a dificuldade de testar empiricamente. Lembra que o testar empiricamente é aquilo que a gente pode comprovar, testar, retestar, reproduzir. Então, muitas das hipóteses da moralidade evolutiva, elas vão encontrar muita dificuldade.
Por quê? Pois elas envolvem processos que ocorreram há milhares de anos atrás, ou seja, não há como se comprovar isso, não há como dizer que isso está certo, não há como reproduzir para analisar. Isso também é um problema. Quando se junta tudo isso, então existe muita a refutação da ideia da moralidade evolutiva. Por quê? A evolução diz respeito aos processos da vida para ela preservar e se preservar e por causa disso até mesmo se expandir, ok? Então a questão da moralidade significa como e por que fazer ou não fazer. E parece que isso não é o campo exatamente da ciência, mas sim da filosofia, ok? Fica aqui uma boa base para você começar a pensar se te interessa mais esse assunto. Então agora você vai pensar, você vai estudar um pouco, você vai ver o que alguns autores falam, né? Um livro muito bom que eu vou indicar aqui para você é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, Norman Geisler. Dá uma procurada nesse livro, você vai ver que ele vai falar muito a respeito de cosmovisão dentro dessa área aqui. É bem interessante, tá bom? Fica aqui a dica. Ok, e quando a gente vai começar, aliás, vamos voltar a pensar na moralidade como uma criação divina, então agora nós vamos pegar aquelas bases que a gente já conhece, né? Aquelas bases que são eternas. A origem divina. A principal implicação do criacionismo é que a moralidade é um presente divino. Deus, como Criador, estabeleceu um código moral absoluto, imutável, que é revelado aos seres humanos através dos textos bíblicos sagrados da Bíblia. Ok? Então, para nós, do criacionismo, que tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a herança judaico-cristã, que tem a ver com o Novo Testamento, que tem a ver com tudo que está revelado na Bíblia toda, nós entendemos que a origem da moralidade é divina. Deus estabelece o certo e errado. Nenhuma outra autoridade, para nós, pode vir a se sobressair sobre a autoridade de Deus. Por mais que uma sociedade venha em consenso dizer o que é certo e errado, se contrariar o que Deus diz, para nós cristãos está errado e ponto. Essa é a nossa posição, ok? Vamos mais. A natureza da moralidade. A moralidade nessa perspectiva, então, é objetiva e universal, não tem dúvida. Aplicável a todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares. Ela não é relativa a culturas ou sociedades, mas sim um reflexo da natureza perfeita de Deus. Esse é o ponto mais importante, o reflexo da natureza perfeita de Deus. Lembra quando eu disse para vocês que lá no Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos, é como se Deus estivesse sacando do bolso a carteira de identidade e mostrando para o povo. Ali Deus estava se identificando, ali Deus estava demonstrando quem ele é. Da mesma maneira com a proibição lá no Gênesis 3, e depois as várias coisas que vão acontecendo ao longo da história bíblica, e Deus vai se posicionando com relação a certo e errado. Então, o mais importante do nosso código moral bíblico é que ele reflete a natureza de Deus, por isso que ele é tão importante. Então, nós que temos o Espírito de Deus, vamos ser direcionados por ele, para quê? Para parecer mais com Deus, para nós sermos sal e luz para este mundo, ok? E uma coisa também muito importante é que toda vez em que a gente deixa de fazer ou cumprir com a moralidade que Deus dá para nós, automaticamente nós erramos o alvo. Porque qual é o alvo? Cumprir com aquela moralidade. Errar o alvo, você lembra que é a tradução da palavra hamartia, que foi usada como pecado por todo o Novo Testamento. Ok? Então nós pecamos quando nós deixamos de cumprir com o código moral de Deus. Ok? Vamos lá. O que mais? Princípios fundamentais para a moralidade cristã. Okay? Quais são esses princípios, então? Bom, por que os princípios eles são importantes?
A gente vai lá e vê uma passagem em algum lugar da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, e você sabe que é difícil para a gente aplicar aquela passagem diretamente para a nossa prática hoje. Então a gente usa o princípio que estava naquele texto e transporta ele para o nosso dia a dia, para o nosso tempo. Então, esses princípios fundamentais para a moralidade cristã, ele é extraído de várias passagens, de vários momentos na Bíblia, onde a gente pode entender o que Deus deseja que a gente faça. Okay? Então vamos lá, vamos dar uma olhada em alguns desses caras aqui. Ó. Um princípio fundamental para a moralidade cristã, amor. Então a gente pensa muito entre o que pode e o que não pode fazer, mas o apóstolo Paulo ensina que o amor, ele meio que engloba tudo que a gente vai fazer. Então não adianta a gente apenas cumprir princípios, ou pelo menos a gente cumprir as regras da moralidade sem amor. O apóstolo Paulo fala que eu poderia fazer qualquer coisa lá no texto, 1 Coríntios 3. Mas se não fosse por amor, não adiantaria de nada. Então, ó, princípio fundamental para a moralidade, em primeiro lugar, entra o amor. Quando alguém erra e precisa de uma correção, de uma instrução, de uma exortação, de uma ajuda, de um ânimo, a gente sempre vai fazer isso por amor. Alguém errou o alvo, quebrou com o código moral. Então, como que a gente ajuda esse irmão? Com amor. Como é que a gente ajuda as pessoas que não conhecem a Deus, virem a conhecer a Deus, receber salvação em Jesus Cristo e aí partir a viver uma vida dentro da vontade de Deus, em amor. Eu sei que muitas pessoas estavam muito longe de Deus e fazendo coisas horríveis. Eu sei que há pessoas dentro da igreja, fazendo parte da igreja de Cristo, mas que estão ainda enroladas com coisas muito complicadas, mas a forma como a gente trabalha em ajudar e em corrigir é por amor, ok? Muito bem. Depois, o senso de justiça. Justiça é algo incrivelmente ligado à pessoa de Deus, porque Deus é justo. Vamos lembrar disso? Então, Deus é amor, mas Deus também é justo. Olha, Deus não quer que ninguém se perca, mas Deus vai julgar o pecado. Então, para nós, a moralidade cristã está muito ligada aos nossos atos de justiça. Como que nós, para podermos atender a Deus e a vontade de Deus, nós não podemos compactuar com o erro. Ok? Vamos ser justos. Justo é quando nada falta, quando está completo, quando bate. Olha, isso aqui, disse que era isso e é isso mesmo. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a misericórdia. Vocês sabem que o termo misericórdia ele tem a ver com não dar para uma pessoa aquilo que ela merece. Quando nós falamos sobre isso, nós lembramos de Deus. Por quê? Sendo nós todos transgressores e falhamos completamente no alvo de cumprir com a vontade de Deus, todos nós estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados, assim diz a palavra, Deus usou de misericórdia para conosco. Então, Deus não deu aquilo que nós merecíamos. Da mesma forma, a moralidade cristã, ela vai trabalhar com a ideia de não dar para as pessoas o que elas merecem. E o nome popular disso é o perdão. Então, uma moralidade, a questão de certo e errado, ela vai sempre ser eu não vou usar a palavra relaxada, mas ela vai ser talvez mais leve pela questão da misericórdia. A misericórdia, na verdade, nada mais é do que a expressão do amor na prática. Usar de misericórdia significa perdoar, é não dar para a pessoa aquilo que ela merece. Então, misericórdia é algo que tem que estar presente no nosso dia a dia para que a gente possa viver a moralidade cristã. Entre o certo e errado, nós temos sempre que entender o problema da tensão do pecado na nossa vida sempre vai ser forte, sempre vai ser presente, ok? Muito bem. E aí a gente aqui tem o próprio perdão, não precisa nem, acho que a gente já falou bastante aqui, né, a respeito da misericórdia, mas o perdão, ele passa a ser fundamental na forma como nós lidamos com o certo e errado, a moralidade. Porque praticar o certo é uma questão de justiça. A forma como nós praticamos é o amor.
E aí nós temos a misericórdia e o perdão para lidar com as falhas dos outros e as nossas também. Porque quando nós erramos, nós também podemos encontrar misericórdia e perdão da parte de Deus e também da parte das pessoas. Mas quando as pessoas erram conosco, nós também temos que usar de misericórdia e perdão para com elas. Ok? Muito bem. Humildade. E lembra, gente, humildade, tem muita confusão em cima dessa palavra aqui. Humildade bíblica é quando você deixa a sua posição, aquilo que você acha, que você pensa, que você acredita, para poder ficar com aquilo que Deus diz. Por isso que Jesus diz assim, ó, ouça o que foi dito pelos vossos ancestrais, pelos que já foram, pelos que já passaram. Foi dito, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, certo? Então, esse eu, porém, vos digo, está chamando as pessoas a saírem daquilo que elas acham, que elas pensam, para fazer o que é da vontade de Deus. Vamos aplicar isso de forma ainda mais profunda. Na nossa moralidade, como nós já vimos, né, cultural, social, nós podemos estabelecer alguns códigos de comportamento, o que pode e o que não pode fazer. Só que, quando a gente entra na humildade de Deus, a gente deixa aquilo que a gente acha ou pensa na nossa moralidade pessoal e abraça a moralidade de Deus. Isso é humildade. Então, é humildade quando você desiste de lutar por aquilo que você acha ou pensa para se submeter à moralidade de outro. Então, para Deus, eu deixo tudo aquilo que eu achava ou que pensava. Tem vários códigos morais, sociais, que nós vamos abandonar por causa da humildade, né? Por causa do que Deus quer, por causa da vontade de Deus. Então, isso é um princípio que a gente vai aplicar hoje na nossa vida. Mas, por outro lado, vou dar o exemplo aqui dos casais. Os casais tendem a brigar bastante por causa da diferença de opinião, o que um quer, o que o outro não quer, o que um acha certo, o que o outro não acha certo. Então, esse mesmo princípio que a gente aplica para Deus, a gente pode aplicar para as pessoas que a gente convive, principalmente dentro do âmbito da família. Deixar de lado aquilo que a gente pensa, gosta ou acha para o benefício do outro. Então aí a gente está entrando com amor na prática da humildade. A gente está entrando também com justiça. A gente está fazendo o que é certo. O que se espera? Que a gente se destrua, que a gente se ofenda um ao outro por causa da nossa opinião? Então, o que é o justo diante de Deus? É que nós usemos de humildade em amor para poder cumprir com aquilo que é a vontade de Deus, a moralidade de Deus. Ok? E, em último lugar, a santidade. Então, dentro da moralidade do mundo, a santidade não é algo que está muito no centro, não. Então, a gente vê isso dentro das empresas, nas ruas, nos shopping centers, nos restaurantes e, infelizmente, também dentro da igreja. Nós vemos que santidade, gente, vai muito além do que o cumprimento de uma roupa. A santidade tem a ver com separar-se daquilo que a gente pensa. De novo, né? Mais ou menos está ligado à humildade, só que agora com relação a padrão mesmo de moral. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, a gente conseguir deixar essas coisas de lado, buscar santidade, se separar dessas coisas, porque é justamente aí que mora a moralidade cristã. É exatamente aqui que mora o padrão de Deus, o que Deus deseja para a nossa vida. Eu não estou dizendo, queridos, que estas coisas aqui sejam fáceis. Mas com certeza eu estou dizendo que elas são irrefutáveis. Dentro da moralidade de Deus, estas coisas aqui são essenciais. Não tem como tirar nada disso aqui. Isso aqui tem que estar presente.
E como é que a gente faz isso? Porque, sendo tão difícil, algumas coisas, em alguns casos, para a vida de algumas pessoas, parece impossível. Como é que eu vou deixar o que eu acho, o que eu penso de lado, para poder fazer o que o meu filho de 10 anos está me pedindo? Ou que a minha esposa está me pedindo? Qual é o padrão? Como é que eu faço essa escolha? A escolha é muito simples, queridos. É a moralidade de Deus, aquilo que Deus diz de certo e errado. Então, eu vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, o filho de 10 anos está pedindo para o pai, sei lá, roubar o carro do vizinho porque é mais bonito. Então, o pai vai explicar para o filho que ele não pode atender isso. Por quê, filho? Porque roubar é errado diante de Deus em primeiro lugar. Então, eu agrado a Deus. Então, por causa disso, eu não vou satisfazer a sua vontade. Mas, se o filho pede para comer uma pizza no sábado, mas o pai estava pensando em comer arroz, feijão, uma salada e um pedacinho de carne lá. O pai pode atender ao filho, ele pode usar de humildade e deixar de fazer uma coisa que ele queria para fazer o que o filho pediu? Pode, porque nós não vamos ferir a moralidade de Deus fazendo escolha entre uma comida e outra, entre o arroz e feijão, uma salada e uma carne e uma pizza de mussarela. Não existe ofensa nessa escolha contra a moralidade de Deus. Agora, se o filho já comeu, uma criança de 10 anos, já comeu 4 pedaços e ainda quer comer mais 2, então aí vai ferir a moralidade de Deus no sentido da glutonaria. Entendeu como é que é a atenção? O tempo inteiro fazendo as nossas escolhas sem ofender a Deus. Não importa quantas escolhas dentro do mesmo tema a gente tenha que fazer. Basicamente essa é a ideia, e assim é que fica claro para a gente como é que os princípios fundamentais da moralidade de Deus descem aqui para a nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, nosso trabalho, nossa convivência, nossos entretenimentos. Em tudo isso tem uma escolha para ser feito para não ferir a moralidade cristã. Okay? E quando a gente erra nisso aqui, nós temos o perdão de Deus e a misericórdia de Deus para que nós possamos acertar e nos fortalecer na coisa certa. Ok? Muito bem, então agora nós vamos refletir um pouquinho. Olha, a ética cristã oferece um guia para uma vida significativa e justa. Ó, a ética cristã, ou a moralidade cristã, oferece um guia para uma vida significativa e justa, baseada no amor a Deus e também ao próximo. Aqui, ó, tudo Bíblia. Ao aplicar os princípios de fé cristã em todas as áreas da vida, os cristãos glorificam a Deus e contribuem para um mundo mais justo e humano. Quando o nosso vizinho faz alguma coisa errada, deixa o carro estacionado na frente da nossa garagem, fica com som alto, faz uma festa, faz algum tipo de bagunça lá. Quando nós aplicamos os princípios que nós vimos aqui, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos demonstrar amor a Deus e nós vamos demonstrar amor por eles também. Mas também, ao mesmo tempo, nós vamos glorificar a Deus e nós vamos contribuir para que o mundo seja um lugar um pouco melhor. Não quer dizer que a gente vai conviver com a bagunça e nunca vai fazer nada. Talvez a coisa que nós vamos fazer de mais importante não é chamar a polícia, mas pedir forças para Deus para suportar, para evitar um mau testemunho, para evitar uma impressão errada que nós podemos dar sobre o Evangelho. Ok? Vamos lá. Vamos lá aqui. 2 perguntas. A primeira delas é o seguinte. Num contexto, eu vou colocar aqui para você um contexto africano, onde normalmente os homens têm mais do que uma mulher. Ok? Normalmente não, mas há muitos casos, né? Então, o indivíduo, ele tinha 5 esposas, aí ele se converte, ele conhece a palavra, ele vai para uma igreja, só que ele tem 5 esposas. A grande pergunta é, com qual dessas esposas ele deveria ficar? Então, olha só que interessante, olha, na cultura, um homem pode ter mais de uma esposa desde que ele dê conta, ou seja, ele precisa sustentá-la, os filhos que ele vai ter com ela, ele precisa de dar sustento para todos eles. Todos eles passam a ser herdeiros. Dentro dessa cultura não há problema. Só que, na cultura bíblica,
principalmente no Novo Testamento, mais de uma mulher não é aceitável. No Velho Testamento, não é que era aceitável, mas parece que havia uma abertura para isso. Aparentemente, certo? Então, a grande pergunta é, com qual delas que ele deve ficar? Claro que você vai pensar, ou pelo menos que o senso comum de se pensar é que ele deve ficar com a primeira e mandar as 4 embora. Só que dentro da cultura, essas 4 senhoras, elas provavelmente não vão se casar mais, porque elas já foram casadas e principalmente a coisa piora muito se elas tiverem filhos. Então, qual vai ser a tendência dessa pessoa? Ela vai passar por muito sofrimento. Então, como é que nós, tendo em vista tudo isso que nós falamos, aqui estou colocando um caso super real, certo? É uma outra cultura, mas ela acontece. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Vamos deixar o homem, vamos mandar o homem mandar as 4 mulheres embora e ficar só com a primeira, junto com os filhos, leva todo mundo embora? Não, aí a ideia seria, um primeiro princípio, sim, talvez a primeira esposa é a que deve ficar, mas ele não pode mandar as outras embora. Ele vai ter que ter um relacionamento respeitoso com elas e ajudar, continuar criando os filhos, ajudando na criação dos filhos, vai ter que continuar sustentando, ele não pode simplesmente despedir como se não fosse nada. Então nós temos que aplicar esses princípios que a gente está vendo de uma forma bem pensada, não é tão fácil. Então, essas mulheres não podem ser abandonadas, mas ao mesmo tempo ele não pode mais ter relação marital com elas. Então ele deveria ficar apenas com a primeira e todas as outras ele continuar participando do sustento da vida delas e da criação dos filhos também. Ok? Tá? Essa aqui é uma solução muito mais bíblica e muito mais ortodoxa, mas muita gente não pensa assim. Tem alguns grupos que vão dizer que ele tem que continuar com as 5 esposas, tem gente que vai dizer que não, uma vez que ele mandou embora não tem mais nada a ver. Então a gente acha que uma posição razoavelmente equilibrada é ficar com a primeira e mantém as outras 4 como pessoas que ele vai continuar ajudando, sustentando e criando os filhos juntos, ok? Não é uma solução fácil, gente, porque veja, está muito fora da vontade de Deus. Então, para se adaptar, vai ter perdas, vai ter ganhos, vai ter sofrimento, vai ter alegrias, ok? Ok. Mas, quanto ao padrão moral e santo de Deus, quanto disso você acha que já está incorporado na sua vida? Quanto você acha que você consegue refutar a moralidade, o padrão, a ética do mundo para ficar com a vontade de Deus? Esta é a pergunta fundamental para nós encerrarmos esse nosso capítulo aqui hoje. Vou deixar para você responder, para você refletir com calma, em oração, buscando ver o que ainda precisa ser transformado, mudado na sua vida e principalmente pedindo para que Deus ilumine a sua mente. Então eu vou terminar aqui pedindo para que Deus abençoe com iluminação para a sua mente e que tudo isso desça para o seu coração e que você frutifique para a glória de Deus. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima.